Hebreus 13:9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudadas por elas. Querido amigo, querida amiga, a sociedade atual na qual nós fazemos parte, na qual nós vivemos, ela decide muitas coisas devido aos influencers. Um estudo da Qualibest, ela mostra que 49% das pessoas, elas já consumiram alguma coisa, já compraram alguma coisa, influenciadas pela informação dos influenciadores digitais. Todos nós sofremos alguma influência positiva, influência negativa, todos nós somos influenciados, quer seja de maneira digital ou também de maneira pessoal. É preciso compreender que essas influências, elas me fazem tomar um caminho ou outro caminho. Algumas vezes também, por causa da influência, eu prefiro ficar estático. Eu prefiro não tomar nenhuma decisão, porque eu não sei ao certo se essa influência ou se aquela também está correta. Os cristãos para os quais o autor desta carta aos Hebreus está escrevendo, eles eram pessoas que também estavam sendo muito influenciadas. E as influências que essas pessoas estavam sofrendo era justamente para que elas abandonassem a salvação em Jesus Cristo e passassem a confiar na obediência às regras sobre o que comer, sobre o que beber. Daí nós temos as palavras: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio à obediência a regras sobre alimentos. Interessante. Primeiramente, nós vamos observar essa palavrinha: não se deixem levar. Não se deixem desviar. O apóstolo Paulo, ele destaca que a igreja, ela tem muitos dons. E todos esses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são dons pelos quais Deus visa, por esses dons, Deus ele visa preparar as pessoas para o serviço cristão nesse mundo e para que as pessoas também cheguem à fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, ele destaca que por meio desses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, as pessoas estando preparadas para o serviço cristão e as pessoas, elas sendo conduzidas para Cristo Jesus, elas não vão ser como qualquer barco à deriva, ou seja, essas pessoas não vão estar sujeitas a qualquer vento de falsas doutrinas. O estudo na palavra de Deus, a reunião, a comunhão na congregação é algo fundamental, é algo essencial. É como um relacionamento entre duas pessoas. Quanto mais distante uma pessoa fica da outra, é natural que a coisa começa a esfriar, né? Um passa a não mais saber do outro. Quando amigos estão distantes um do outro, um passa a saber muito pouco da vida do outro, e isso acaba gerando um desgaste no relacionamento. Assim também é quando as pessoas abandonam a comunhão dos santos, ou seja, quando as pessoas abandonam o estudo na palavra de Deus, elas vão ficando fracas, elas vão ficando meio que perdidas. O autor segue: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos. Não se deixem levar, não se deixem desviar. Cuidado! O diabo só tem um jeito para arrastar você para o inferno. E esse jeito é te afastar de Jesus. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Ensinamentos estranhos, ensinamentos diferentes. Ninguém é tão questionado, mesmo em período eleitoral, ninguém é tão questionado quanto a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é atacada por todos os lados. A igreja, os cristãos, eles são confrontados com doutrinas contrárias à fé cristã. E daí? O que fazer? O autor
a carta aos Hebreus, no capítulo 13, por 3 vezes ele fala sobre lembrar dos guias espirituais, obedecer os guias espirituais e saudar os guias espirituais. Ou seja, numa situação de dúvida diante da doutrina cristã, você precisa se lembrar, você precisa obedecer, você precisa saudar. Você procura lá o guia espiritual, busque auxílio dele, para que na palavra ele possa te orientar novamente. Não há ninguém mais assediado nesse mundo do que a pessoa do cristão. Quando alguém não está na igreja, quando alguém não participa, não se envolve na igreja, quando alguém não segue a Cristo, quando alguém não segue caminhando, olhando para a cruz, a pessoa vive tranquila. Mas passou a seguir uma igreja, passou a seguir a Cristo, essa pessoa se torna muito assediada. Ela sofre muitos assédios. E esses assédios é justamente para deixar a igreja cristã, para abandonar a comunhão dos santos. Os cristãos, desde a ressurreição de Jesus, desde o dia em que Jesus subiu aos céus, desde o dia do Pentecostes, os cristãos, eles são assediados. E o grande assédio que o cristão sofre é abandonar a Cristo Jesus, é abandonar a sua caminhada cristã e recorrer ao legalismo, recorrer às suas próprias realizações como um feito de salvação. Por isso, Hebreus 13:9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Ou seja, permaneça em Jesus. Como diz o versículo 13 do capítulo 13 de Hebreus, vamos para perto de Jesus. Quanto mais perto, mais forte. Quanto mais próximo, mais consolado. Quanto mais perto, mais orientado. E menos o risco de se afastar, menos o risco de se perder. Jesus, lá em Lucas 14, está registrado por Lucas, ele disse que quando o noivo vier para as bodas, ele vai falar, meu amigo, sente-se aqui mais perto de mim. Ou seja, ele vai falar isso para aqueles que vivem uma verdadeira e real intimidade com ele. Aqueles que estão unidos, ligados a Cristo Jesus. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Em outras palavras, não se desvie, não perca a força. Seja qual for a influência que você está sofrendo nesse momento, não se lance para fora de Jesus. Não se lance. Sem Cristo Jesus, nós estamos à deriva. Sem Cristo Jesus, nós somos como um barco sem âncora no mar da vida. Precisamos recordar que entre os muitos sinais a respeito da iminente volta de Jesus Cristo, do dia em que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, diante de todos os sinais que Jesus nos alertou, um deles é justamente, irão surgir, irão se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e esses vão influenciar muitas pessoas. Por isso, não se deixe desviar. Por isso, é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Persevere na sã doutrina, na palavra que é confiável. Por isso o apóstolo Paulo, por 1, 2, 3, 4, 5 vezes o apóstolo Paulo, ele deu uma exortação nas suas cartas. Cuidado da doutrina. O diabo só tem um jeito para te arrastar para o inferno, e esse jeito é afastar você de Jesus. O inimigo está sempre à espreita, e ele está à espreita justamente para devorar os filhos e as filhas de Deus, o cristão, a cristã. E como que ele faz isso? Semeando joio no meio da doutrina. Como que ele faz isso? Desviando as pessoas da palavra de Deus, fazendo com que muitas pessoas, de maneira distorcida e enganada, se afastem cada vez mais de Jesus. Dia 29 de agosto é dia em que a igreja lembra do martírio de João Batista. João Batista era aquele que pregava às margens do Jordão. Herodes gostava de ouvir João Batista, estava sendo influenciado por João Batista, mas, numa certa ocasião, uma oportunidade pequena, o diabo, fazendo com que Herodias influenciasse Herodes, e assim João Batista teve a sua cabeça cortada. Influências, todos nós sofremos,
para o bem, para o mal. As influências estão aí, fazem parte da nossa vida. Eu não sei que tipo de influência você está sofrendo neste momento, mas que não seja a influência de abandonar Jesus. Por isso, eu termino com a recomendação do apóstolo: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Não se deixe levar por influências diferentes e estranhas que está tirando você do caminho certo, que é Jesus. É bom sermos fortes por meio da graça de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!